No vídeo de hoje nós vamos testar esse produtinho muito interessante aqui, que é o Roku Express 4K, que agora está disponível aqui no Brasil. E para quem não sabe o que ele consegue fazer, ele consegue nos entregar um sistema operacional na sua televisão, projetor, caso ainda não tenha, ou então tenha um sistema operacional, mas que não é muito bom. E sim, a gente já tinha um aparelhinho da Roku para fazer isso, só que o modelo mais novo aqui consegue entregar resolução 4K, HDR, além de já trazer o Wi-Fi Dual Band para poder receber velocidades de internet ainda mais rápidas. E para ficar mais claro a vantagem desse modelo mais novo aqui, eu vou passar um exemplo bem simples para você. Antes, se você fosse lá na Netflix assistir um filme que foi gravado em 4K, no Roku Express mais antigo, no Roku Express Full HD, a gente só conseguiria carregar o filme até Full HD, e já esse aparelhinho mais novo vai conseguir entregar a maior resolução, que é o 4K com HDR ali na sua televisão, caso a sua televisão tenha também essa resolução. E eu acho legal comentar que, embora o Roku aqui não seja tão conhecido no Brasil, em alguns outros países, como por exemplo Estados Unidos ou Canadá, esse sistema é muito conhecido, sendo um dos sistemas mais utilizados por lá. Mas antes de começar a mostrar para vocês o Roku 4K em funcionamento, só queria aproveitar e convidar vocês a conhecer o nosso grupo de promoções lá no WhatsApp ou Telegram, sempre que aparece alguma promoção interessante, seja de televisões, aparelhinhos como esse, como Roku, projetores e outros produtos interessantes, a gente sempre avisa para vocês lá em primeira mão. Então o link para acessar o grupo vai estar aqui na descrição do vídeo. Para esse aparelho funcionar, a gente só precisa conectar ele na porta HDMI em alguma fonte de energia, através do adaptador de tomada que já vem com o Roku, ou até mesmo ali direto no USB da sua televisão ou projetor. Ligando o Roku, essa aqui é a tela inicial, e como vocês podem ver, é bem simples e prático de a gente estar navegando. Na lateral esquerda a gente tem um menu, e aqui na direita a gente já tem os aplicativos instalados. Algo interessante é que a gente consegue personalizar algumas coisas aqui, como por exemplo essa imagem de fundo. A gente pode vir aqui em configurações, no tema, e tá alterando o tema aqui do nosso Roku. Inclusive, vou fazer a configuração aqui para vocês. Então é só confirmar aqui, e quando eu voltar, ele já está com esse novo tema. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é reorganizando aqui os aplicativos. Então a gente pode vir aqui e tá movendo o aplicativo para deixar os principais aplicativos que você usa mais aqui em cima e facilitar o seu acesso. Aqui na tela de pesquisa a gente também tem um outro recurso bem interessante que eu não lembro de ter visto de uma forma assim tão simples em outro sistema operacional, que basicamente a gente consegue digitar o nome de qualquer filme, série aqui, e ele vai nos mostrar em qual serviço de streaming esse filme ou série está disponível. Como por exemplo, eu vou colocar aqui La Casa de Papel. A gente pode ir digitando aqui, ele já vai mostrando algumas opções, inclusive, e aqui já apareceu pra gente o La Casa de Papel, e eu consigo ver que ele está incluído na assinatura do Netflix. Eu já posso inclusive dar o play por aqui, e inclusive se algum filme ou série estiver disponível em mais de um serviço de streaming, ele vai mostrar ali para você poder escolher em qual deles você prefere estar assistindo, ou em qual deles você tem uma assinatura para estar assistindo o conteúdo. Vou mostrar para vocês uma outra pesquisa. Por exemplo, vou botar um filme mais recente aqui, que é o Pânico, o último que foi lançado. E ele também já de novo está mostrando as opções aqui para mim, e já apareceu o Pânico aqui. E se eu selecionar o filme, e aqui também a gente já consegue ver onde ele está disponível para a gente estar assistindo. Inclusive só tem para alugar, tanto no Prime Video como na Apple TV. E ele também mostra aqui que está disponível esse conteúdo tanto em HD quanto também em 4K. Voltando agora aqui para a tela inicial para mostrar outra coisa para vocês, aqui a gente tem acesso a vários outros aplicativos para a gente estar baixando. A princípio eu encontrei todos os serviços de streaming que eu costumo utilizar, com exceção de um que eu senti falta, que foi o Star Plus, que a princípio não está disponível aqui no sistema da Roku ainda. Outra coisa bem interessante desse sistema é que a Roku traz um aplicativo para celular, e com esse app a gente consegue fazer os comandos substituindo até o controle remoto, por exemplo. Uma coisa que eu sei que muita gente pode ter dúvida é em relação à fluidez utilizando aqui o sistema operacional, e eu pelo menos gostei bastante aqui da fluidez, porque a gente consegue navegar tranquilamente entre os aplicativos. Ele não é necessariamente o sistema operacional mais rápido que a gente já tenha testado, mas ele tem uma grande vantagem de ser bem estável. Então eu não tive aqueles problemas de, por exemplo, estar acessando algum aplicativo, dar aquelas engasgadas durante a navegação, porque pelo menos aqui durante os nossos testes ele não apresentou nenhum tipo de engasgo ou travamento.
Mas será que o Roku Express 4K é uma opção interessante? Eu particularmente gostei bastante aqui de usar o novo aparelhinho da Roku. Ele traz um sistema bem simples e fácil de a gente estar navegando, e além disso ele já traz praticamente todos os aplicativos de streaming do momento. Eu até já conheci um pouquinho desse sistema, de já ter utilizado TVs que já trazem nativamente o Roku como sistema operacional, ou até mesmo de já ter testado o Roku Express na versão Full HD. Então muito desses recursos interessantes que ele traz pra gente eu até já conhecia. Uma coisa que eu acho interessante é que quase qualquer pessoa teria grande facilidade de estar se acostumando aqui com o Roku Express, justamente por essa facilidade, esse sistema mais simples, onde os aplicativos estão basicamente aqui para a gente estar acessando. Então, se você for conectar o Roku Express numa televisão que seja 4K, ou até mesmo num projetor que tenha suporte ao 4K, eu acho que vale sim a pena estar investindo um pouco mais de dinheiro e já estar pegando o modelo mais novo que traz esse suporte, traz essa resolução 4K. A única coisa que eu realmente senti um pouco de falta foi do aplicativo do Star Plus. Então, se você assiste muito esse aplicativo de streaming, ou então se você não gosta tanto desse visual mais simplificado do Roku, talvez esse não seja o aparelhinho mais indicado para você. Mas tirando esses dois detalhezinhos, eu pelo menos gostei bastante aqui da experiência com o Roku Express 4K. E você, o que achou do Roku? Comente aqui pra gente no campo de comentários, a gente vai estar lendo comentários de vocês. E caso você já utilize o sistema Roku, seja numa televisão, seja no Roku Express ou até mesmo no novo Roku Express 4K, também coloca quais as suas impressões aqui nos comentários, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão em dúvida ainda em relação a esse sistema. Lembrando que aqui no canal também a gente já tem um vídeo mais completo testando o Roku Express numa televisão que já vinha com esse sistema nativamente. Eu vou deixar o link para vocês estarem acessando esse vídeo, caso queiram, aqui na descrição. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo!